Salve galera, está no ar o Hoje Esporte Clube desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, reta final da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Hoje em Dia segue par e passo com os times mineiros nas principais competições da América do Sul. Hoje nós vamos falar do Cruzeiro, grande vitória diante do Bahia fora de casa, o Atlético que conseguiu segurar o Bolívar na altitude de La Paz e também do América, do Atlético e, claro, do Alisson Santos, medalha de prata no Mundial de Atletismo. Mas antes eu tenho um recado para você. Ô Silan, coloca o QR Code aqui na tela. Venha para as faculdades Promove Kennedy. Aqui você encontra as melhores condições para você fazer a sua graduação, cursos de diversas áreas, cursos renomados no mercado, instituições reconhecidas. Faculdades Promove Kennedy são super reconhecidas no mercado, então acesse esse QR Code que você está vendo aqui na sua tela e veja as melhores condições para você fazer a sua graduação, tá certo? Bom, hoje para fazer esse programa aqui comigo, Ângel Drummond do meu lado esquerdo, tudo bem, Ângel? Tudo bem, como é que tá, meu caro? Sextou, né? Sextou, finalmente sextou. Você tá de folga esse final de semana? Esse final de semana eu tô de folga. Descansar um pouquinho, né? Merecido, né? Merecido. Tá certo. Mas sempre atento, né? Sempre atento, jornalista não descansa, né? Não descansa hora nenhuma. Tá certo. Bom, quem não tá descansando também é o Cruzeiro, né? Que tá atropelando todo mundo. Na última segunda-feira, venceu o Bahia 2-1 fora de casa, de virada, Ângel Drummond. É o famoso jogo que, se o Cruzeiro for campeão, vai ser um daqueles que vão ser mais lembrados, né? Porque o Bahia não tinha perdido ainda como mandante, abriu 1-0 e o Cruzeiro, com 2 golaços, virou a partida. É a famosa vitória de campeão, né? Ou virada de campeão, né? O Cruzeiro não fez um bom primeiro tempo, sofreu muito com um bom time do Bahia, muito bem treinado, né? Que impôs uma pressão muito forte ao Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro soube escapar algumas vezes, mas no segundo tempo o time soube suportar a pressão, nós estamos usando os melhores lances, suportar a pressão do Bahia e chegou com duas bolas que foram sensacionais para o time, principalmente a do Gabigol, que acertou um belo chute de fora da área e virou a partida no momento crucial do jogo. Depois dali foi só segurar o placar e garantir mais 3 pontos na tabela, que colocou o time novamente na vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras, colando ali mais ou menos perto do Flamengo, que ainda escapou um pouquinho na primeira posição, mas já o Cruzeiro pode chegar aí, quem sabe eles têm um confronto direto no dia 2 de outubro, né? Quem sabe o Cruzeiro aproxima de vez. Pois é, você vê as imagens aí na sua tela da TV Cruzeiro, né? Os melhores momentos. Foram 3 golaços do jogo. 3 golaços, né? Jean Lucas, que jogador também, joga muita bola. Seleção, né? Seleção brasileira. Esse gol do Matheus Pereira, esse gol foi metade do Matheus Pereira. É verdade. Vamos dizer, acho que nem mais da metade, talvez 80% do Matheus Pereira, porque o Sinisterra só teve o trabalho de colocá-la para dentro, apesar de ter um pequeno filete ali para achar a posição certa de tocar no gol. Mas que jogada do Matheus Pereira e que jogada do menino Arroio, né? Que entrou muito bem na partida, se escadou, valente, sabe? No 1-1 ali, enfrentou mesmo, foi muito bem para dentro da zaga do Bahia. Agora esse gol do Gabigol, que estrela, hein? Golaço, viu? Predestinado. Pois é, você tá falando aí do Arroio, do Sinisterra e do Gabigol, podemos dizer que foi uma virada assim com méritos do Jardim, que na hora que o Bahia fez 1-0, ele já fez 3 substituições, né? Logo de cara ali. Incrível, né? Porque tinha um cruzeirense até já xingando, né? Pois na hora que tomou o gol, já era pra ter mexido no time, não sei o quê. E aí foi só acontecer o gol do Bahia, ele mexeu em 3 posições diretas, né? Tirou o Caio Jorge da partida, inclusive. E isso mexeu um pouco com o brilho do torcedor cruzeirense, mas não é que deu certo. Pois é. O Arroio entrou assim, ciscando ali uma beleza, chamando o jogo pra ele. Começou a jogada do primeiro gol e depois foi a falta que originou, que o Willian partiu para a direita, chamou a marcação e o Gabigol entrou para dentro e deu aquele chutaço no ângulo. Isso mostra também, Ângelo, que com essas contratações o Leonardo Jardim passa a ter mais confiança no banco, né? Porque dificilmente ele faz substituição e nesse jogo ele fez 5.
de uma vez, verdade. né? Bem lembrado, ele não é o costume dele de fazer 2, 3 substituições, nessa ele gastou todas, né? E na verdade é isso, cara. Ele precisava de um banco que se fosse parecido com o que ele tem de titular, né? E na verdade chegaram boas peças, falta ainda o Rian Guilherme estrear, ainda falta o Cauã Moraes, né? Que pode ser uma oportunidade aí no final de semana, já que o Willian está sendo muito usado, sobrecarregado. Pode ser que ele entre no decorrer da partida, mas agora sim o Cruzeiro tem um banco, e esse banco que pode levar o Cruzeiro a conquistar os 2 títulos que ele almeja nessa temporada, tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil. O Brasileiro é bem difícil, mas a Copa do Brasil também é viável. Pois é, e com essa vitória, como você bem destacou, né, Anjo, o Cruzeiro vai à 2ª posição, volta, né, para a vice-colocação com 47 pontos. E no próximo domingo, às 8h30 da noite, enfrenta o Red Bull Bragantino do Seabra, né? Você está vendo aí na tela a arte do nosso querido Silan. Domingo, 8h30 da noite, Mineirão, certamente vai receber um grande público. O horário que é meio desumano, né? Para trabalhar. Com fantástico, é difícil. É difícil. Mas a torcida do Cruzeiro está bem empolgada, né? Isso. É capaz de lotar o estádio. A expectativa, segundo a Minas Arena, é de 42 mil pessoas. As vendas estão ultrapassando cerca de 25 mil, já é um bom público para o horário, mas eu creio que pela vice-liderança do Cruzeiro, pelos últimos resultados, o time vem de 5 vitórias consecutivas, então acho que o torcedor vai sim chegar até o estádio. É um pouco tarde para sair de lá, 11 horas da noite, segunda-feira todo mundo trabalha, mas acho que vale a pena esse sacrifício para o torcedor cruzeirense, até porque a Copa do Brasil é só em dezembro. Próxima semana aí já é semana de volta de Libertadores, de Sul-Americana. Então, acho que o Cruzeiro vai ter uma folga aí e o torcedor vai poder curtir esse jogo aí contra o Bragantino e, quem sabe, aspirar a coisas maiores aí pela frente. Pois é, o Bragantino, que é o 8º colocado na competição, com 31 pontos. Esse Bragantino que começou, né, teve o início de brasileiro avassalador, mas agora vai caindo. Caiu um monte de produção, né? E vem cheio de desfalques, né? Pois é, vem cheio de desfalques, a gente até noticiou isso no jornal. Isidro Pita, que é um dos grandes artilheiros aí da equipe, não joga a partida. Tem mais alguns ali que você acessando hoje em dia, você vai descobrir quais são esses desfalques do Bragantino. E o Seabra que está numa fase terrível, né? Chegou a vice-liderança, chegou até a liderar o campeonato, exatamente, no começo do campeonato, mas caindo vertiginosamente de produção, já está ali beirando a 10ª colocação, ali quase saindo da primeira página da tabela, mas... E o Cruzeiro que defende um tabu de 34 anos, né? Pois é, exatamente. O senhor Leonardo Jardim, que é um exterminador de tabus, agora ele vai defender um tabu contra essa forte equipe do Bragantino, que não tem feito boas partidas, mas que sim tem um bom elenco e é bem treinado pelo Fernando Seabra. Pois é, o Bragantino que vem de um empate, né, contra o Sport em casa no último domingo, não foi um resultado legal, e vem para o Mineirão para tentar essa vitória. E esse Cruzeiro, Anjo, a gente pode projetar esse Cruzeiro aí com algumas mudanças. O que você acha? Vamos tentar montar essa escalação para domingo? Vamos montar. Vamos lá, o Cássio, né? O Cássio, Urani, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique. Né? Aí no meio ali, o Matheus Henrique fez um bom jogo, né, contra o Bahia. Fez um bom jogo, mas o Lucas Silva, o cidadão honorário de Belo Horizonte, ele tem que manter a posição, até porque ele é o capitão do time, né? Então acho que ele e o Lucas Romero vão para a partida, Matheus Henrique, nosso Wanderson, Patinho Feio, Christian e o Caio Jorge na frente. Tá certo. Você falou o Matheus Henrique, mas é o Matheus Pereira, Matheus Pereira, perdão. Isso. É o Matheus Pereira com a 10, né? E eu creio que esses jogadores que adentraram na partida contra o Bahia podem ter nova chance, se o jogo estiver complicado, o Arroio, o Sinisterra, quem sabe até o Cauã possa ter uma oportunidade ali na lateral direita. E vamos esperar a chance do Rian Guilherme também. Muito bem, galera. Então, domingo, 8h30 da noite, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, 24ª rodada do Brasileirão. E você vai acompanhar todos os detalhes deste jogo no hojeendia.com.br e também nas redes sociais, @jornal Hoje em Dia. Clique lá no site e veja tudo de Cruzeiro e Red Bull. Cruzeiro aí podendo se igualar ao Flamengo, né?
Flamengo enfrenta o Vasco domingo às 5 da tarde. Se perder para o Vasco, o Cruzeiro iguala o Flamengo, Anjo. Se ganhar do Red Bull. Se ganhar do Red Bull, iguala até no número de vitórias, né? E pode ser que ele assuma a liderança ali nos critérios de desempate, não. Não vai porque o Flamengo tem 47 gols feitos e o Cruzeiro tem 37. Né? Aí a decisão vai ficar pro dia 2 de outubro. Pro dia 2. Vai ser a decisão antecipada do campeonato. Exatamente. Então é isso. Cruzeiro e Bragantino, domingão. Vem pra cá no hojeemdia.com.br para ficar bem informado. Bom, vamos pular então pro outro lado da lagoa, né? Vamos falar do Atlético. O Galo que no último domingo empatou com o Santos. A gente fala rapidamente desse jogo, né, Anjo? Empatou com o Santos do Neymar, 1-1. Chegou a estar com um jogador a mais, mas infelizmente ficou apenas com um ponto, né? É incrível. O Atlético parece que não sabe jogar com um jogador. Impressionante. É impressionante isso. Parece que o jogador vai embora, vai saindo, expulso. Não, volta aqui, pelo amor de Deus. A gente não sabe jogar com um a mais. É verdade. Mas parece que é o que acontece, parece uma sina com o Atlético. É só que tem um jogador a mais que as coisas viram em campo, né? O Atlético começou bem o jogo, tentando amassar o Santos muito improdutivo. Acabou que o Santos teve uma jogada ali que poderia ter se transformado em pênalti, né? O lance do Scarpa com o Neymar. Mas o Atlético depois dominou a situação e não sei por que no final do jogo, aquelas bolas entregadas e o Leandro cometeu esse pênalti infantil. Pois é. E aí ficou nesse empate, né, confronto direto com o Santos, o torcedor saiu muito na bronca, o Sampaoli depois do jogo se disse muito assustado, né, com o desempenho físico, técnico e até psicológico do time do Galo. Aí o Galo vai para as alturas de La Paz, 3.700 metros de altitude, enfrentar um Bolívar que estava invicto, não tinha tomado nem gol, fez 10 gols, 0 gols sofridos. E o Atlético, surpreendentemente, termina o primeiro tempo com 2-0 no placar. E quando você acha, hoje vai dar, o Atlético vai, cede o empate no jogo, teve um pênalti perdido ainda pelo atacante do Bolívar. Você está vendo aí os lances na sua tela da Conmebol. Ângelo Drummond. O que você pode falar desse jogo? Que jogo esquisito, hein, Ângelo? Foi muito esquisito, né, cara? Porque o Atlético sofreu uma pressão no começo da partida, normal de time que joga em casa, né? O Everson nem foi muito acionado, mas foi uma pressão normal, mas escapou em 2 lances de belas jogadas. Uma jogada do Rony, que deu uma bola muito bem enfiada pro Scarpa, que achou o Alexandre dentro da área, e depois a falta cobrada pelo Scarpa, o nome do jogo, que deu 2 assistências, e não se sabe até porque ele saiu da partida no segundo tempo. É verdade. Não sei se estava cansado, falta de oxigênio, não sei o que aconteceu, mas foi só o Atlético ter um jogador expulso, o Bolívar ter um jogador expulso e a coisa mudou de uma hora para outra, né? Quer dizer, antes teve esse lance do primeiro gol do Bolívar, mais uma vez bola aérea, bola parada, o Atlético com 3 jogadores parados dentro da pequena área, o Arana vendo o cara passar por trás dele, cabeceando esse jogador, acho que Matheus, se não me engano. Matheus, camisa assim. Que jogou até na base do Cruzeiro. Isso. Hoje é boliviano, joga na seleção da Bolívia. Mas não dá para entender como o Atlético está facilitando as situações de bola aérea, né? Parece que o São Paulo tem treinado as bolas aéreas até no aquecimento dos jogos, né? Tamanha facilidade de se fazer gol assim no Atlético. E não deu outra, né? O Bolívia fez o gol de empate, poderia até ter saído merecedor, saído com a vitória na partida e trazido uma vantagem aqui para Belo Horizonte, mas coisa que não aconteceu e o Atlético vai precisar jogar muito para ganhar nesse Bolívar aqui. Curiosamente nesse jogo, né, o Hulk começou no banco de reservas e eu vi muita repercussão nas redes sociais, Anjo, que após a entrada do Hulk, o time caiu, ofensivamente falando, né? Incrível. E o Caio Paulista entrou até bem no lugar do Coelho, que sofreu aquela grave lesão, né? Na verdade, assim, quando a gente estava até fazendo um jogo aqui na redação, quando o Coelho teve aquela infelicidade de machucar, né? Vai ficar um bom tempo parado, pelo menos não volta essa temporada. A situação normal de jogo ali era entrar o Hulk, né? Exatamente. E entrou o Caio Paulista, né? Então, assim, isso mexeu bastante, a gente até brincou nas redes sociais, e a repercussão da torcida do Atlético foi de 50%, sabe? Umas falando que o Hulk tinha que entrar na partida, outros falando que o Hulk deveria ter sido conservado no banco mesmo. E não deu outra, né? O Hulk entrou, não mudou muita coisa na partida,
segurou bastante a bola, sofreu muita falta e perdeu o gol do jogo, né? Exatamente. Perdeu o gol do jogo dentro da pequena área, uma bola onde o Igor Gomes ia se redimir, porque ele foi o causador do segundo pênalti, do segundo gol do Bolívar, quando com a mão aberta causou o pênalti. O segundo do Bolívar da partida, um ele desperdiçou e o outro ele fez o gol. E o Hulk poderia se redimir ali naquele lance e jogou a bola na lua. Ela deve estar perto da lua agora, porque a altitude já está na altitude já. Mas é isso, então o Hulk não mudou muita coisa e não vem mudando muita coisa e tem sido um fator negativo desse time do Atlético. Viu? Eu não sei se ele vai conservar o Hulk na reserva, eu não sei quais são as opções, na verdade a gente sabe quais são as opções dele para o lugar do Coelho, Dudu, Júnior Santos, Bernardo, Hulk, mas não sei se nenhum deles está valendo a pena, viu? Pois é, você falou aí do Coelho, ele sofreu uma fratura na fíbula, juntamente com a ruptura do ligamento do tornozelo esquerdo, né? Ou seja, muito dificilmente, né, você acompanha essa situação do Coelho aí, ó, já tem até a definição, né, desse período de tratamento dele, muito dificilmente ele volta nessa temporada. Foi um lance muito feio, né, cara? E uma infelicidade, ele foi tentar evitar um lateral. Pois é. Uma coisa que talvez não precisasse, o jogador estava ali perto, ali, até assustou o jogador do Bolívar. Foi uma infelicidade, assim, uma pronta recuperação ao Coelho, que vinha sendo de longe um dos melhores atacantes do Atlético. Pois é, e agora o São Paulo vai ter problemas para escalar esse time para o jogo de volta, porque além do Coelho, o Atlético não terá o Júnior Alonso e o Natanael, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas antes dessa preocupação, né, do jogo de volta da Sul-Americana, que será na próxima quarta, 7 horas da noite, na Arena MRV, o Galo tem o Botafogo amanhã. O Algoz Botafogo. O Algoz Botafogo, olha pra você ver. Amanhã a arte aí do nosso Sila na tela, 6h30 da noite, no Newton Santos. O Botafogo vem de um jogaço contra o Mirassol, estava ganhando 3-0, empatou 3-3. Ângel Drummond, o Atlético numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Não tinha um adversário pior para cair nesse momento, não, né? É uma situação que se complicou, né? Complicou. Mas é nessas horas que pode virar a chave do time, né? Exatamente. Contra algozes, dessa maneira que o time pode virar a chave e tentar buscar alguma redenção no campeonato. O Atlético hoje é o 13º colocado da competição. Precisa melhorar bastante para, se quiser aspirar uma vaga no mata-mata sul-americano, uma Libertadores ou uma própria Sul-Americana mesmo, mas o Atlético busca mesmo uma vaga na Libertadores. A Sul-Americana ele está jogando agora, pode até conquistá-la em dezembro, mas o que o Atlético aspira mesmo é uma melhor colocação no Brasileiro para pegar uma vaga na Libertadores. É um jogo muito difícil para o Atlético. O Botafogo vem cheio de desfalques, né? Sim. Arthur Cabral não joga, Arthur não joga. A situação do Danilo ainda está um pouco complicada para ele jogar, um grande jogador Danilo. Sim. Mas mesmo assim, o Botafogo tem um bom time e está precisando muita vitória. É um duelo de pressionados, né? O São Paulo ele já chega aí sem vitória nenhuma, já está pressionado. E o filho do homem, o David Ancelotti, o Davi Ancelotti, também está pressionado no Botafogo. E dizem que muitos falam que pode ser o último jogo dele, caso ele não consiga a vitória. Pois é, então assim, é uma situação complicada aí pro Atlético. Vamos tentar projetar então esse Galo para enfrentar o Botafogo amanhã, 6h30 da noite. Everson vai pro jogo. Claro. Natanael também eu acredito que vai, já que ele não vai jogar quarta-feira, né? Isso, Alonso, Lianco, Vitor Hugo e Arana. Você acha que ele vai manter a linha dos 3 ali? Acho que vai fazer. Acho que vai manter, né? Aí o meio-campo ali, você pode ter um Alan Franco juntamente com o Alexander. O Alexander tá fora. Do jogo contra o Botafogo, né? Tá fora, tomou o terceiro amarelo. Tomou o terceiro amarelo, então talvez vai o Fausto Vera e o... Pode ser que vá até o Scarpa ali, né, com Fausto Vera. Mas eu acho que o Scarpa foi tão bem na direita ali que eu acho que ele vai ter que manter essa posição para ele, viu? Então vamos lá, o Everson, a linha de 5. Isso. Com os dois laterais. Natanael, Lianco, Alonso, Vitor Hugo e Arana. O Alan Franco no meio. Alan Franco, Fausto Vera. Será que ele vai com 2 volantes? Eu creio que sim. Alan Franco, Fausto Vera e a linha de 3 lá na frente, Scarpa, Hulk e Rony. Eu também acho que ele vai. A não ser que o Hulk, ele que é uma incógnita. Pode ir o Júnior Santos que faz a função ali também. Quer dizer, já não faz a função há muito tempo, mas é um jogador da posição. Tá lá, né? Tá lá. Para ser usado.
Pode ser que seja a redenção dele jogar contra o Botafogo, até porque a lei do ex existe, né? Uhum. Então pode ser a chance dele, mas se ele for repetir o que ele usou contra o Bolívar, porque ele jogou também com 2 volantes no meio, o Alexander e o Alan Franco. O Alan né? Franco, então Exatamente. ele pode repetir essa escalação. Muito bem, então você acompanha esse jogão também no hojeemdia.com.br, sabadão, 6h30 da noite, horário muito bom, né, para quem tá lá no Rio de Janeiro que vai acompanhar esse jogo, né? Já vai esticar a noite. E vai esticar a noite. É isso. Bom, passamos a régua aqui no Atlético, acredito que não ficou nada para trás. Vamos falar então do América, né? O América no último sábado, Ângelo Drummond, meu Deus, que jogo ruim, América e Paysandu 0-0. Jogo lá no Mangueirão. Meu Deus, o Paysandu é o pior time do campeonato, lanterna. O América não conseguiu vencer. O América é o pior, o segundo pior, né? Porque o futebol do América tá uma coisa assim paupérrima. E o Coelho permanece na 17ª colocação, primeiro da zona de rebaixamento, com 27 pontos, Anjo. Terrível, né? Eles falaram que o Paysandu não quis ganhar do América e o América não quis empatar com o Paysandu. Então diz que foi um jogo horrível, mas que acabou prevalecendo 0-0, não é isso? 0-0. Meu Deus. Que deu até catarata nas vistas, viu? Pois e aí, olha só a situação do América. Ele não ganhou do Lanterna e agora vai ter que ganhar do líder, o Coritiba. Esse jogo vai ser no Independência, domingo, 4 horas da tarde, você acompanha aí na sua tela. Situação complicada, né, Anjo? Vai ter que ganhar de qualquer jeito se quiser se manter respirando ainda por uma permanência. Você ganhar do líder da competição, se você não consegue ganhar do Lanterna, você vai ter que ganhar do líder, é muito complicado. E o América, eu não estou concordando muito com a escalação do Valentim, está mantendo um ataque ali com o William, Stênio, a situação não está boa para esses 2 jogadores, o Rafa Silva ainda não chegou e não veio, diz que veio, não entra, não joga. Então a situação do América está bem complicada e vai encontrar um Curitiba bem arrumado. Exatamente. Que vem com o Everaldo, a lei do ex, ele pode ser fundamental na partida, principalmente contra o Coelho. Então, assim, é um jogo muito complicado com o América, mas que é daí, igual a situação do Atlético, né? Pode ser daí que a chave começa a virar na competição também e o Coelho possa sair do Z4 diante desse resultado de vitória contra o líder da competição. Pois é, se o América vencer, Anjo, ele automaticamente sai da zona de rebaixamento, porque o Botafogo ontem o Botafogo de São Paulo ficou no empate em casa com o Operário, ou seja, o Botafogo tem 29 pontos, o América 27. Se o Coelhão vencer, ele vai a 30. E já sai automaticamente. Sai automaticamente e empurra o time paulista para o Z4. O Coritiba, adversário do América, tem 47 pontos. É o líder da competição, tem apenas 5 derrotas no campeonato, né? Então, ou seja, vai ser um jogo bem complicado aí, mas fica a torcida para que o América possa conquistar esses pontos jogando em casa. O outro mineiro na competição é o Atlético, né? O Atlético que está, neste exato momento, Anjo, na 14ª posição com 32 pontos, vem de uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0, e agora vai jogar contra a equipe do Novo Horizontino, domingo, você vê aí ó, na sua tela, domingo, 7 horas da noite, fora de casa. Esse Novo Horizontino... Pedreira, hein? Pedreira, porque ele é o 5º colocado, luta pelo G4. O Pedreira pro Atlético, que vem de bons resultados, oscilando um pouco bastante, mas chegou a ficar 5 jogos sem perder, saiu da zona do rebaixamento, hoje ele está em qual posição mesmo? O Atlético hoje, ele é o 14º. Pois então pontos. Ele deu uma afastada do Z4 ali, e se ele quiser manter essa posição, ele vai ter que conquistar pontos. Exatamente. Nem se for um empate ali fora de casa, porque tem time para isso, viu? O Atlético andou melhorando bastante na competição e pode ser o nosso único representante da Série B ano que vem. Então, que conquiste o ponto, né, necessário para poder manter nessa posição e não descer para o Z4. Pois é. Então é isso. Passamos a limpo aqui a questão da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, vamos para o esporte especializado. Hoje é um dia especial para o atletismo brasileiro. Alisson Santos foi medalha de prata nos 400 metros com barreira no Mundial de Atletismo. A notícia já está lá no hojeendia.com.br.
quase que ele ganha o bicampeonato, ele foi o campeão, né, em 2022, agora ficou com a medalha de prata. Ângelo Drummond, um feito muito bom para o esporte brasileiro. O Alisson tem representado muito e muito bem a camisa brasileira, né? Foi um grande resultado, né? Teve uma dificuldade no começo da prova, mas se recuperou. Chegou a ser questionada a questão dele ser o primeiro colocado, mas parece que houve uma reversão do resultado. Mas, querendo ou não, a medalha de prata já é um grande resultado. Isso pode levar ele a aspirar grandes coisas no futuro aí, principalmente nas Olimpíadas. Pois é, o Alisson vai se tornando um dos grandes nomes do esporte brasileiro, porque além dessas posições no Mundial, ele tem 2 medalhas de bronze, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, ele conquistou medalha. Hoje, em Tóquio, novamente, ele conquista essa medalha de prata. Então, toda a nossa reverência, né, ao Alisson dos Santos fazendo história. Bom, se por um lado o Alisson dos Santos faz história, a seleção brasileira masculina de vôlei de quadra também faz história. Mas do lado negativo, foi eliminada na primeira fase do Mundial de Vôlei, algo que não acontecia há muito tempo, amargando a pior colocação da história após perder por 3-0 para a Sérvia. Ângelo Drummond, onde está indo parar o voleibol brasileiro, meu amigo? Muitas vezes o Brasil foi falado como a capital lá no do vôlei, né? O Brasil era o país do vôlei, né? Depois de perder a posição do futebol, que o Brasil era país do vôlei, mas isso foi por água abaixo, tanto no feminino quanto no masculino. O Brasil tem colecionado derrotas, o feminino perdeu o Mundial para a Itália, foi desclassificado pela Itália, e agora o Brasil amargou sua pior colocação, 17º colocado, né? Conseguiu ficar em terceiro lugar numa chave. Pois é, grupo H, um grupo que tinha a Sérvia, a República Tcheca e a China. Ou seja, né? Você ficar em terceiro colocado numa situação dessa é de pedir o boné mesmo e tentar ver o que pode ser mudado. Eu sei que o Bernardinho é um grande nome, foi um grande nome para a história do voleibol masculino, mas acho que seu tempo já passou, né? Ele que sofreu muito no final agora do Mundial, perdeu a mãe, né, de 90 anos, se emocionou bastante. Então, acho que nada melhor do que se rever essa situação. Tomara que a Confederação Brasileira de Vôlei possa tomar isso como lição e rever, talvez mudar os nomes, mudar a posição, porque o Brasil ainda continua tendo bons valores, mas não é o mesmo, até porque o voleibol dos outros países evoluíram bastante. Evoluíram bastante e assim, quer um conselho, galera? Vai lá no Cruzeiro, vai no Sada Cruzeiro, né? Faz um intensivão ali, né? Vê o que tá dando certo, porque o Cruzeiro hoje é o melhor time de voleibol do planeta. Isso é há muito tempo, né? No momento que você tem o melhor time de voleibol masculino do planeta e a sua seleção tá caindo, né? Tá em decadência, então assim, ter humildade, né, cara? O Cruzeiro conquistou tantos mundiais aí, posso servir de exemplo mesmo, até porque tem valores nacionais, regionais dentro do clube que podem ajudar a seleção brasileira. Exatamente. Bom, Ângelo Drummond, você está preparando um material especial para ser publicado na segunda-feira, Ângelo? É verdade. A gente fez uma entrevista com a Ana Luísa Lima, uma ginasta do Minas Tênis Clube, uma garota excepcional que veio de bons resultados, passou por vários problemas de ordem de lesões, né? Fez 5 cirurgias, mas não desistiu, voltou aí em grande fase, conquistou o Troféu Brasil há um mês atrás. Há 2 semanas atrás ela conquistou o Campeonato Brasileiro, um grande nome artístico do Minas. E a gente está preparando uma matéria especial com ela que vai sair na próxima segunda-feira. Ela que é uma menina bem legal. E o material está bem interessante. Ela que foi novamente convocada para representar a seleção brasileira. E vamos acessar lá na segunda-feira e dar uma moral, porque aqui a gente também tem bons valores. Tá certo. Esse material completo e especial que vai à segunda-feira você encontra no hojeemdia.com.br. Vambora, Ângelo? Vambora. Tá certo. Para você, então, um ótimo final de semana. Você acompanha este programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal Claro 12 para Belo Horizonte, no canal 12 da Claro para Belo Horizonte e também para as rádios afiliadas do Hoje em Dia, espalhadas aí por todo o interior de Minas. Um grande abraço e a gente se vê. Até lá!